Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, neste primeiro domingo que começamos liturgicamente o combate contra nós mesmos, vamos então considerar um membro complexo do homem, que todos, quando somos pequenos, esperamos usá-lo e quando crescemos, lamentamos, a nossa querida língua. Então, o padre vai passar pelo catecismo, pela palavra do Altíssimo, e vamos ver que temos muito a que mortificar durante a quaresma e a partir da quaresma a vida inteira. Os pecados da língua tocam o mais grave, o segundo mandamento da lei de Deus. Por exemplo, a blasfêmia e o jurar em falso. Mas o padre não vai considerar nesse sentido, porque graças a Deus são dois pecados muito difíceis de encontrar, pelo menos entre nós, graças a Deus. Mas os pecados contra a língua, contra o próximo, nós tocamos no 8º mandamento da lei de Deus. Então vamos considerar segundo o catecismo e depois ver segundo a Sagrada Escritura. Então o catecismo começa dizendo que nos proíbe o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. No 8º mandamento, não levantar falso testemunho, proíbe-nos atestar falsidade em juízo, proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerários e todas as espécies de mentiras. Então vamos passar por cada uma destas mazelas, hein? Isso daqui é muito comum, eu não sei os outros povos, mas nós brasileiros aqui sempre estamos em falta. E eu não vou dizer que é pecado de mulher, hein? Por excelência, as senhoras, mas tem homens também que, pelo amor de Deus. Que é detração ou murmuração? A detração ou murmuração é um pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados e defeitos alheios. Se o catecismo está dizendo sem justos motivos, logo existem motivos justos que nós podemos manifestar os pecados alheios. Por exemplo, alguém está andando com uma pessoa que supostamente é santa e virtuosa. Aparenta ser. Em realidade, é uma pessoa que é um grande pecador e vai lançar o laço e levar aquela pessoa para o mau caminho. É um pecado oculto? Eu posso chegar na pessoa que está em perigo e dizer, olha, fulano, tome cuidado por isso e por isso. Pensando no bem daquele justo que está em má companhia e supostamente boa companhia. Mas eu tenho que ter certeza disso. Eu não posso escancarar aquele pecado oculto da pessoa, posso falar, cuidado, cautela, seja prudente e não preciso e nem posso, porque todos têm direito à sua boa fama, seja a boa fama verdadeira sempre e a falsa boa fama. Então eu não posso escancarar aqui no sermão, cuidado com fulano por tal coisa. Não, eu vou difamar, mesmo que em realidade a pessoa não seja de boa índole, mas tem uma boa fama, entre aspas, boa, fictícia, conhecida, e ela tem direito a isso. É assim. Então, sem justos motivos, às vezes nós manifestamos os pecados ou defeitos alheios. Então, pecados e defeitos. Por quê? Quando nós manifestamos, nós sabemos, em experiência de todos nós, a vida comum é desagradável. Não é fácil lidar com outro ser humano. E o pior de todos é nós mesmos. É horrível, hein? Ter que escovar os dentes e ver aquela cara horrível que está estampada no espelho. É desagradável. Imagine as outras. Agora, nós não podemos piorar a vida comum. Ela já é difícil, hein? Creio que um dos santinhos jesuítas aí, se não é Santo São Luís, São João Beckman, dizia que a vida comum, máxima penitência. É verdade.
Todo um, seja quem for, é um flagelo ou um cilício, incomoda. Então nós não podemos agregar mais desagrado, mais coisas desagradáveis. Por isso nós não podemos ficar manifestando sem motivo justo os pecados e feitos alheios. A vida vai se tornar impossível, a vida social. O que é calúnia? A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que ele não tem. Às vezes nós olhamos uma pessoa X que não entra no perfil que cada um tem em sua mente, com seus critérios, não vou entrar nisso, que são subjetivos e variados. Então, o que acontece? Ao não entrar naquele perfil, nós dizemos essa pessoa é leviana. Ou esta pessoa é um, sei lá, um ladrão. E não. Pode aparentar ser e não ser. Vindo a Limeira, demorar em buscar o padre, e para o padre não ficar muito de mau humor, mais do que eu já estava, tinha um mendigo super simpático na rodoviária. Bati um papo com ele. Tinha tudo para ser um assaltante. Claro, estava sujo, bem sujo. Estava fumando uma pobre bituca que ele achou no chão, isso que me causou pena. Falei, puxa vida, não tem um cigarro para dar para ele fumar como um ser humano, hein? Simpático, hein? Veio perguntar pro padre, pediu a bênção. Coisa que gente de terno e gravata e limpinha às vezes nos trata com uma indiferença infernal. Nem inferno nos trata com indiferença. E tem seres humanos que superam nisso ao demônio. Então temos que ter cuidado, porque às vezes esse perfil subjetivo está acertado ou está errado. Então essas suspeitas fazem com que nós, às vezes, vamos fazer uma atribuição de coisas que a pessoa não é. E aqui temos pecados, e às vezes graves, supondo coisas graves, pecados graves, supondo coisas leves, pecados leves, em tudo pecado. O que é a adulação? A adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. É o bajulador. Ele anda como turiferário, incensando a pessoa, e vai dizer São Gregório, mas por trás ele quer fazer o sacrifício daquela pessoa. Porque sempre é assim, a vítima é incensada e depois imolada. Então tá muito bem. Tece louvores e tudo que quiserem no turíbulo do coração adulador, mas por detrás ele busca algum proveito. Aí vem aqui muito de falsidade. Este pecado, nós vemos na Sagrada Escritura, Nosso Senhor denunciar os fariseus. Quando chamavam de mestre, que dizeis de tal coisa? E Nosso Senhor sabia que no coração deles, eles não o tinham por mestre, mas chamavam de mestre, de Senhor. E Nosso Senhor dizia, não chameis a ninguém de Senhor. Por quê? Porque com essa disposição de alma, não reconhecendo o senhorio daquela pessoa, não seja falso. E Nosso Senhor detestou em vida, quando passou por este mundo, há 2000 anos atrás, esta conduta. Nem com todo respeito, a prostituta causou abominação aos olhos do Altíssimo, como o adulador. Porque nós vimos ele tratar com toda a misericórdia a Madalena, pecadora, sendo apedrejada justamente, mas nós não vemos Nosso Senhor ter piedade, porque não merece nenhum dos falsos fariseus e saduceus, porque eram aduladores e buscavam proveitos por detrás. E um proveito egoísta, para piorar a situação. Agora, o que é o juízo temerário ou suspeita temerária? O juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Vamos colocar aqui umas distinções. O juízo, no sentido filosófico, é uma afirmação ou uma negação. Por exemplo, seu Pedro é um santo. Este é uma afirmação. E se eu dizer assim, não, o seu Joaquim
é um grande pecador. Uma afirmação. Isso é um juízo. Quando que é uma suspeita temerária? Quando eu não tenho, em realidade, nenhum elemento para emitir esta afirmação. Eu vi ele só rezando um terço e tinha 3 santinhos dentro do seu devocionário, e porque eu não vejo isso, falo que ele é santo. Isso é temerário. Para saber se ele é santo, tem que conviver com ele. Principalmente tem que fazer muitos milagres para nos convencer disso. Muita virtude. Agora, dizer assim, tal pessoa é hipócrita, também uma afirmação. Temerário, eu não conheço para saber a sua hipocrisia. Quando eu não tenho elementos concretos que eu conheça da pessoa em questão, não do que dizem dela, porque no que dizem dela pode ser uma murmuração, uma detração, uma calúnia e etc. E compramos este parecer errôneo das pessoas. Então eu tenho que olhar por fulano, tenho que observar. Não, ele realmente tem uma grande virtude. Tem tudo para ser santo. Perfeito, não é temerário. E também negar. A afirmação no sentido contrário também é um juízo. Então aqui, o juízo é uma afirmação. A suspeita temerária é a mesma coisa, mas ela não tem a afirmação do juízo. Não afirma, fulano é tal coisa. Mas eu suponho que tal, começamos a desconfiar sem razões objetivas. Também é pecado. Porque nós temos que andar na verdade. A verdade é algo concreto, tangível. A conduta da pessoa ou é boa, ou é má, ou é duvidosa. Não existe uma quarta opção. Diante disso, eu vejo sua bondade virtuosa, vejo sua maldade pecadora, e vejo a sua duvidoso, eu tenho que observar para ver o que pende mais para o bem ou para o mal. Mas nisso nós temos que andar na verdade, insisto, porque às vezes não querendo fazer juízo temerário, as pessoas ficam lesadas. O pecado contrário é ser demasiado crédulo em tudo e em todos, que é danino também. Não é para perder o juízo, é para usar o juízo conforme a verdade. E a mentira? A mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou falso por meio de palavras ou de ações o que se julga não ser assim. Na mentira, vou me deter aqui. Existem vários tipos de mentira. A mentira 3, jocosa, é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo de ninguém. Brincando, jogando, se mente. Jocosa, por diversão. Mas ninguém entra em prejuízo, detrimento de nenhuma pessoa. A mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Oficiosa. Então, existe uma utilidade própria minha ou de alguém, mas ninguém também vai entrar em prejuízo. E existe uma terceira mentira chamada nociva. É a afirmação de uma falsidade com prejuízo de alguém. Mas o catecismo vai dizer o quê? É lícito mentir alguma vez? Nunca, diz aqui. Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesma. Às vezes as pessoas aumentam um pouco um fato. Mentira. Se eu sei um fato, o que a minha pobre e infeliz memória reteve, eu posso transmitir. Se faltam coisas, deficiência da minha memória, mas eu falo, olha, lamento, eu só lembro disso, foi isso e é isso e nada mais. Porque ao acrescentar, talvez eu acerte. Talvez, mas tem tudo para errar, mente. Prejuízo de ninguém? De ninguém. Estou contando da minha ida à padaria, mas acrescentei mentira. Então, seja mentira jocosa, oficiosa, nociva, nós temos que ir expurgar da nossa vida. E é um pecado que transita muito nos meios católicos. E às vezes até para atacar os inimigos, hein? O modernismo, por exemplo, supondo que são tudo de ruim, as pessoas colocam o dedo e blá. Ofende a Deus. Nós temos que transitar na verdade.
sempre na verdade. Aí o catecismo falando, bom, se cometemos esses pecados que até aqui falamos, o que podemos fazer? A quem pecou contra o oitavo mandamento, não basta que se confesse. A confissão é o primeiro passo de ser perdoado. Quem pecou contra o que até aqui falamos. Mas é também obrigado a retratar-se de tudo que disse caluniando o próximo e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. Aconteceu com São Filipe de Neri, que foi confessar, creio que uma senhora que gostava de ofender um do que vimos deste mandamento. E o São Filipe fez a sua penitência, subir na torre da igreja, pegar uma almofada de penas e arrebentá-la lá do campanário, pena para tudo que é lado. E depois a senhora desça do campanário e vai juntar as penas que o vento repartir. Aí a senhora, que tinha 2 dedinhos de testa, disse, mas Padre Felipe, isso é impossível? Ele disse, pois é, da mesma forma que é impossível juntar essas penas, é impossível reparar os pecados que a senhora fez com a sua língua. Impossível. Mas na medida do possível, reparação para obter o perdão de Deus nosso Senhor. Vamos então ver, para confirmar tudo isso, que a doutrina do bom Deus, da igreja, é tudo o mesmo. Vamos ver aqui com o apóstolo São Tiago, que ele vai dizer sobre este mal da língua. Se alguém, pois, julga que é religioso, não refreando a sua língua, mas seduzindo o seu coração, a sua religião é vã. Assim que a quaresma é um tempo de exorcizar o espírito de vaidade, superficialidade e combater de fato o que tanto mal faz para a nossa alma. E eu sugiro, aconselho, que a partir de hoje vigiemos sobre a nossa língua. E para que a nossa religião, segundo o apóstolo São Tiago, não seja vã. E vai seguir o apóstolo aqui no capítulo seguinte. Vai dar um exemplo. Capítulo 3, versículo 3 seguinte, São Tiago. Com efeito, quando pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também governamos o seu corpo, diz o apóstolo, com toda a verdade. Vede também os naus, ainda que sejam grandes e se achem agitados de ventos impetuosos, com um pequeno leme se voltam para onde quiser o piloto. Imagine um barco, certo? Uma vela e um leme, mesmo com as tempestades que soprarem, nós conseguimos governá-lo para um sentido norte ou sul. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. É um pequeno pedaço de carne que nós podemos abrir as portas do céu e passar, ou fechar, e impedir que o outro passe e irmos para o inferno. Por exemplo, com uma maldição. Nós podemos estragar a vida de alguém amaldiçoando uma pessoa. E o que moveu este vocábulo? Uma língua. Nós podemos abençoar o próximo. No Brasil é um bom costume, vai com Deus, que Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tudo isso é bem-vindo. E muitas vezes a pessoa vai ser abençoada, protegida, guardada por esta afirmação, porque da língua, o movimento procede do nosso entendimento e do nosso coração. E Deus diz o quê? Amém. E quando é uma maldição, dependendo de quem, também diz amém. Aí danou-se. Vai aqui o apóstolo dizer: vede como um pouco de fogo incendeia um grande bosque. Também a língua é como fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama, com o fogo das paixões, todo o nosso viver. Verdade. Às vezes nós ouvimos um desaforo e dizemos um desaforo.
Aí voltamos para nós, por que eu disse tal coisa? Foi desproporcional. Mas o nosso corpo já está todo desgovernado. Batimentos cardíacos, transpiração, suando frio, tremedeira querendo matar. Quem moveu isso? Uma língua alheia e a nós. Tudo perdido. Todas as espécies de animais selvagens, de aves, de répteis, de animais marinhos se domam. Têm sido domados pelo homem, domesticados muitos deles. Porém a língua nenhum homem a pode domar. É um flagelo sem repouso, está cheia de veneno mortífero. Diz o apóstolo, e é triste a realidade, hein? Às vezes é uma graça de Deus ser mudo, não falar. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma fonte. Homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Porventura uma fonte lança pela mesma bica água doce e amarga? Pergunta o apóstolo. Não. De uma fonte sai só água doce, se a fonte é de água doce, e água salobra, se for salobra. Então, pela língua, nosso Senhor disse que pela abundância não dos lábios, nós sabemos o que está dentro do coração. Temos mais alguns versículos aqui seletos para confirmar a importância de mortificar este membro. Diz o Salmo 34 o seguinte: quem de vós quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Pergunta a Sagrada Escritura. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Nós temos então que, ao purificar este membro, vamos ver os dias felizes. Às vezes nós vivemos felizes, nós temos tudo, mas a nossa língua, com o nosso olhar tergiversado, reclama, se queixa. Então, ao ter uma língua mortificada, vamos perceber as coisas como são e vamos ser felizes segundo Deus. O Salmo 34, 39, o rei Davi rezando, disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. E eu vou me deter aqui. Às vezes, ademais de tudo que o padre disse até agora, ademais de tudo isso, às vezes nós falamos demais de nós. Muito. Das nossas virtudes, dos nossos defeitos, dos nossos êxitos, fracassos e tentativas. Mas nós estamos falando para uma pessoa ímpia, o invejoso. O que acontece? Nós estamos fornecendo para o que nos quer mal as estratégias para que o mal reine em nossa alma. Por isso o rei Davi está dizendo isso. Vou fechar, amordaçar a minha boca na presença dos ímpios. Porque o ímpio não deve saber nada de nós, vindo de nós mesmos. Aqui é outra consideração que também nisso nós falamos demais dos outros, demais de si, e nisso também uma cilada para si mesmo. E nosso Senhor vai dizer o seguinte em São Mateus, capítulo 12, versículos 36 ao 37. Mas eu digo, disse Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos, ou por suas palavras serão condenados. Assim que a palavra tem um poder de vida eterna, praticamente sobre nós. E o Salmo 12, versículos 3, 4 dirá: que o Senhor corte os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Então o apóstolo diz para que Deus nosso Senhor corte esses lábios. A nossa língua não é nossa, a nossa boca não é nossa, o nosso corpo não é nosso. Não é. Quem nos deu foi Deus, foi um empréstimo. Os senhores sabem o que é um empréstimo.
Eu empresto este marcador de páginas para a senhorita marcar seu livro e deve me devolver inteiro, do jeito que foi. Deus nos deu este corpo, alma, potências e sentido para que possamos viver esta vida, praticar a virtude e chegar no céu. Então nós não podemos falar o que nós queremos, porque no empréstimo que Deus fez, Ele deixou o manual de instruções, seus 10 mandamentos. Então não é a minha língua, eu falo o que eu quero, não. A sua língua não é sua e você não pode falar o que você quer, não pode. E aqui o mesmo rei, no Salmo 120, vai dizer: Senhor, livrai-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Era o que nós vimos. A detração, murmuração, difamação, juízo temerário. É o pior inimigo que nós temos. Se fosse um que viesse arrancasse nossa cabeça, nos mandasse a 7 palmos, perfeito. Mas quando nos matam pela língua, querem nos levar para o inferno. É diferente. Os lábios, quando se armam contra o próximo, buscam a condenação do próximo. Por isso, o rei Davi pedia a Deus que o livrasse. E sob a loquacidade dos que falam, aqui o próprio Salmo, Provérbios. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Assim que, estimadas almas, com isso, cada um analisando sua própria alma, nós temos muito a oferecer a Deus. Nos propósitos vistos, muita reza, graças a Deus, muita penitência, bendito seja Deus por essas iniciativas, mas que tudo isso seja para atacar. A nossa fome tem que atacar nossa língua, que a primeira coisa que vai fazer é se queixar. Conformidade. Leve um jejum com rigor, que essa língua fique seca de sede e expie as vezes que derramou lágrimas de alguém, hein? Que expie as vezes que colocou alguém lá no profundo do inferno. Então o jejum quaresmal tem muito a corrigir este membro aparentemente nocivo e é o mais nocivo que nós temos. Então peçamos para isso a intercessão dos santos, todos eles, que viveram entre o silêncio e o falar segundo Deus, com peso e medida, que nos ensine a adestrar esta língua para que usemos segundo o manual de instrução de Deus, com prudência, com verdade, com medida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.